Semana que acaba, semana que começa. A semana passada foi uma semana em que foi bastante bem preenchida de dados económicos e ainda com as reuniões dos principais bancos mundiais, os bancos centrais mundiais, como a Reserva Federal dos Estados Unidos e o Banco Central Europeu. Nos dados económicos, os olhos, as atenções foram de imediato para os dados da inflação nos Estados Unidos, que eram determinantes em termos de mercado, relativamente ao que poderia suceder na reunião da Reserva Federal. Esses dados da inflação mostraram uma vez mais que a inflação nos Estados Unidos está a abrandar em força. A inflação caiu de 4,9% para 4%, abaixo dos 4,1% inclusive é que era esperado. No entanto, a inflação core baixou de 5,5% para 5,3%, tendo aumentado durante o mês 0,4%, precisamente em linha com o que esperado. Se as expectativas para uma manutenção das taxas na Reserva Federal já estavam altas, com os dados da inflação, elas ainda mais altas ficaram e, de facto, foi o que aconteceu. A Reserva Federal não subiu taxas de juros, manteve as taxas de juros inalteradas pela primeira vez ao fim de 15 reuniões, isto numa das mais fortes, dos mais fortes ciclos de aperto monetário da sua história. O mercado foi apanhado, digamos, de surpresa, não por obviamente por esta não ação relativamente às taxas de juros, mas sim pelas projeções da FOMC que apontaram não para mais uma subida de taxa de juros como o mercado estaria à espera, mas sim mesmo para mais duas subidas de taxa de juros, levando a taxa média máxima dessas projeções dos 5,1 da reunião de março para 5,6 nesta reunião de junho, ou seja, colocando mais dois aumentos de 25 pontos de taxa de juros, se assim o quisermos colocar, ou aumentar 50 pontos base na sua taxa de juros. Os bancos, os mercados não aceitaram muito esta narrativa, digamos, da Reserva Federal e as probabilidades mostradas, inclusive pela FedWatch Tool, são prova disso, ou seja, os mercados continuam só a descontar, as probabilidades dão para mais um aumento de 25 pontos e inclusive com uma descida de taxa de juros ainda este ano, isto depois de Jerome Powell ter literalmente dito que não haveriam descidas de taxa de juros este ano, qualquer taxa de juros, qualquer corte de taxa de juros, só lá bem mais para 2024. Da parte do Banco Central Europeu, também não houve surpresas nesse aspecto, ou seja, o Banco Central Europeu fez aquilo que era esperado, ou seja, uma subida de 25 pontos base na sua taxa de juros, isto quando estamos a fazer quase um ano de subidas de taxa de juros por parte do Banco Central Europeu e que vem desde quando a taxa de depósito estava em menos 0,5% até aos atuais 3,5%. O que surpreendeu aqui os mercados e os apanhou de surpresa, de facto, foi a agressividade com que a comunicação foi feita por Christine Lagarde, deixando um pouco aquilo que tem sido a panagem do Banco Central Europeu, ou seja, de não haver uma orientação futura para quase que se comprometer com uma futura subida de taxa de juros de 25 pontos já em julho e abrindo escancaradamente a porta a mais aberturas de taxa de juros, nomeadamente para setembro. No Banco do Japão não houve de facto qualquer surpresa, foi um não evento, em minha opinião. Deixou as taxas de juros inalteradas, deixou o controle de taxa de juros inalterada, reiterou, todo o discurso foi exatamente o mesmo que tem sido ultimamente, ou seja, de que um discurso de paciência para chegar ao ponto que o Banco do Japão necessita e que continua a apontar como a política facilitista do banco como a necessária para o atual momento da economia nipónica. Já em surpresa, de alguma forma, foi o que se passou esta semana com o Banco da China, em que ele
cortou em 10 pontos base tanto a sua taxa de juros de mais curto prazo, dos 7 dias, como na sua facilidade a 1 ano, em que também baixou 10 pontos base nessa mesma taxa de empréstimos a 1 ano. Ora, os mercados acionistas não me parece ter ficado muito impressionados com as subidas de taxa de juros, com a agressividade mostrada, com as projeções acima, e acho que olharam muito mais para os facilitismos tanto da parte chinesa como da parte nipónica. Se não vejamos, o Nikkei subiu esta semana cerca de 4,5% e está a níveis que não se viam há mais de 30 anos. O SP500 ganhou cerca de 3% e até o Eurostoxx ganhou à volta de 2,5%. Por cá, por Portugal, o PSI 20 ficou nos 1,8% de ganhos esta semana, ajudado por uma Greenvolt que ganhou um pouco mais de 7% e, por outro lado, pressionado pela Ibersol, que perdeu cerca de 6%. No mercado cambial, o grande evento, digamos assim, foram as perdas fortes do dólar e as perdas do iene. No dólar, o índice do dólar DXY caiu abaixo dos 102, isto em mínimos de mais de um mês, e o euro-dólar voltou para cima de 1,09, o que também já não acontecia praticamente há um mês. Em fortes perdas, ainda mais do que o dólar, teve o iene, depois deste, mais uma vez, da não alteração de política monetária por parte do Banco do Japão, levando ainda a um distanciamento maior para para as outras divisas, como o euro e o dólar, e o iene voltou a negociar em fortes perdas, nomeadamente face ao euro, em que está a negociar à volta dos 152, situação que não acontecia já desde 2008. Portanto, essa foi, digamos, o realce da semana em termos de mercado cambial. No mercado das commodities, o ouro manteve-se praticamente inalterado, teve uma perda marginal, à volta de 0,3% esta semana, e o petróleo terminou em ganhos de 2% esta semana. Isto depois de ter chegado, inclusive, a negociar em os mínimos de março, mas notícias de que os Estados Unidos poderão estar a planear compras para a sua reserva estratégica, aqui quando o WTI chega entre os 65 e os 70 dólares, levou de facto aqui assim alguma recuperação do petróleo, e inclusive que também os mercados acionistas e o sentimento de mercado positivo acabou por ajudar nesta recuperação do petróleo, que acabou por terminar a semana a ganhar cerca de 2%. A semana que está agora a começar, mais uma vez vão ser os bancos centrais a ter um papel, digamos, predominante. Em termos de dados económicos, são os PMIs que vão ser relevantes, na medida em que vamos ter uma semana relativamente calma. Vamos ter, em termos de dados económicos, quero dizer, nomeadamente a inflação, vamos ter dados da inflação para o Reino Unido, importantes, já que esta semana temos a reunião do Banco de Inglaterra, mas os PMIs de facto vão atrair a atenção dos investidores, na medida em que vamos tentar aqui assim medir o pulso da atividade económica global, principalmente na Europa, depois daquela agressividade por parte do Banco Central Europeu, em que vamos tentar perceber se de facto há lugar para bastante mais subidas de taxa de juros, ou se foi apenas um posicionamento mais hawkish desta vez por parte do Banco Central Europeu, na medida em que baixou, digamos, o ritmo de subida da taxa de juros para apenas 25 pontos. Esta semana, obviamente, que vamos ter as principais reuniões do Banco Central Europeu e do FED já terminaram, os períodos de silêncio também, e portanto, uma vez mais, e já vimos isto antes, vamos ter uma série de intervenções verbais, tanto por parte do BCE como por parte do FED. Começámos logo a vê-los, aliás, nesta semana que passou, na sexta-feira, já um bom alinhamento do que é a ala mais agressiva com a ala mais branda, e esta semana também no FED, digamos, eu diria que
a aparição de Jerome Powell no Congresso, em que vai estar no Senado e na Casa dos Representantes, vai ser interessante, em que provavelmente ele vai ter que justificar porque é que não subiu taxas de juro, na medida em que se projeta mais 2 subidas de taxa de juro ainda este ano, se continua a colocar taxas mais altas. Porque não? Porque é que não o fez já nesta reunião de junho e porque é que decidiu, digamos, saltar esta reunião de junho para um aumento na próxima reunião? As justificações poderão criar aqui assim uma vez mais alguma volatilidade nos mercados na próxima semana, que obviamente vamos estar todos a olhar para os mais bancos centrais. Começamos pelo Banco de Inglaterra, em que o mercado está à espera de 25 pontos base, mesmo o mercado está mesmo à espera de bastantes mais subidas de taxa de juros, mas para esta é, digamos, unânime as opiniões de que o Banco de Inglaterra irá subir 25 pontos base. O Banco Nacional Suíço também vai ter a sua reunião. A grande maioria aponta para 25 pontos base de subida de taxa de juros. Eu pessoalmente acredito que se o Banco Nacional Suíço possa subir 50 pontos base, tendo em consideração as palavras que Thomas Jordan ultimamente teve, nomeadamente de querer parar a inflação e de ter menos reuniões, digamos, do que os seus pares e por isso precisar de subir taxa de juros mais rapidamente. Isso acontece com o Norges-Bank de Noruega, em que na última reunião apontou a possibilidade de subir os tais 25 pontos. No entanto, eu também sou da opinião que nesta reunião provavelmente o Norges-Bank vai ultrapassar esses 25 pontos e vai mesmo subir 50 pontos para tentar defender aquilo que começou verbalmente a defender no mês passado, que é a sua moeda, que desde lá até agora teve alguma valorização em termos dos 2 pontos, o ponto da reunião do mês passado para a reunião deste mês, mas que entre as duas reuniões a coroa norueguesa registrou mais desvalorizações que não se viam desde março de 2020. Por outro lado, temos também o Banco da Turquia, que vai ter a sua reunião esta semana e a primeira depois, digamos, da reforma feita por o próprio Erdogan. Vamos ver até que ponto é que Erdogan vai se manter à parte das decisões tanto do Ministério das Finanças como da nova governadora do Banco Central Turco, um posicionamento mais convencional, digamos, aponta para que os mercados esperem que a taxa de juros da lira vá dos 8,5% atuais para os 20%, tendo em consideração os níveis altíssimos de inflação que a Turquia tem. Mas será que o Presidente Erdogan vai permitir que isso aconteça? Bom, é isso que vamos ver mais tarde durante esta semana. Até lá, uma boa semana, bons negócios e estarei aqui para a próxima semana. Até lá!